Olá, eu sou Helder Raimundo, pedagogo, historiador e escritor, mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Falei com vocês nos vídeos anteriores sobre o meu livro Desequilíbrio, a decomposição na ausência de sentido e obrigação de existir, pelo selo Apris, uma editora curitibana. Contei mais ou menos ali no vídeo anterior, no meu canal do YouTube, Professor Helder Raimundo, sobre os capítulos e o que cada um significa, li a apresentação com vocês. Então eu vou ler agora um pouco sobre a introdução do meu livro e talvez o início do primeiro capítulo, para que vocês entendam mais ou menos um pouco sobre essa minha obra ficcional. A introdução está lá na página 15. Quem quiser adquirir meu livro, está na descrição do meu canal do YouTube, ou então vai na Amazon, em qualquer local. Se você colocar desequilíbrio, decomposição na ausência de sentido e obrigação de existir, vai ser direcionado para um canal de venda específico e conseguirá adquiri-lo, tanto na versão e-book como na versão física. A versão física ficou maravilhosa, né? Capa, tudo bem desenhado e o conteúdo não deixa a desejar. A introdução na página 15. O ser humano é produto de relações complexas. A humanidade e cada indivíduo constituem uma imensidão existencial que praticamente nenhum conceito é capaz de definir de modo claro, dizendo o ser humano é isso ou o ser humano é aquilo. Com o desencantamento do mundo, termo cunhado pelo sociólogo Max Weber e que tem um significado ambivalente, desencantamento no sentido do autor é retirar as explicações metafísicas, portanto não científicas, e que pretendiam dar conta daquilo que não sabemos ainda. Desencantamento, em um segundo sentido, é perder o encanto, fugir das ilusões na qual estávamos mergulhados. Com esse conceito weberiano colonizando nosso modo de pensar e a evolução das ciências como um todo, que se acentuara após o advento do iluminismo, a razão pareceu ser a grande definidora do que é o ser humano, de tal modo que muitos afirmaram, e precipitadamente, o ser humano é um animal racional e que seria capaz de conter o caos após a morte dos deuses. O século XIX, principalmente a primeira metade do século XX, forneciam para o inconsciente coletivo a crença de que o progresso iria levar o ser humano para um novo patamar. Inovações na indústria, nos meios de transporte, na produção de alimentos e na sociedade como um todo. Até que uma ruptura brutal colocou fim a todas essas expectativas. A mesma Europa que vivia a bela época, de 1870 a 1914, período de relativa paz e prosperidade, fora assolada pela Grande Guerra, fato que colocava em dúvida se a razão era nossa paixão predominantemente realmente. Se a razão era a nossa paixão predominante realmente. Muitos literatos e, portanto, escritores que podiam mergulhar em devaneios sobre a existência e explicar sensações por meio do fantástico, da mitologia, tocaram por vezes naquilo que estava escondido atrás de nossa máscara artificial que chamamos de homem civilizado. Personagens que encarnam o ódio, o desprezo e tudo o que sentimos e que nos afeta de alguma maneira. Filósofos como Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche perceberam que o ser humano se idealizava em demasia e tentava esconder seus demônios internos em busca de uma falsa coerência que o permitia viver no mundo e dar sentido para uma existência absurda. A partir de Sigmund Freud, autor que é transformado em personagem desse romance que vos é apresentado, uma nova teoria da psique humana fora desenvolvida, a psicanálise. Uma ciência que surgira da necessidade de Freud, neurologista na época, compreender as causas de alguns sintomas de suas pacientes, cujo diagnóstico parecia escapar da lógica organicista corpórea. Quando é possível, conhecendo o funcionamento do corpo humano, ver se dada doença do braço, por exemplo, está relacionada com membros e tendões que ligam essa parte à outra do corpo. Em outras palavras, a medicina não conseguia, por si só, dar conta de explicar algumas doenças, e por isso classificava tais pacientes, cuja afecção era proveniente de causas indeterminadas, de pacientes histéricas, termo pejorativo e que indicava fingimento. Freud rejeitou categoricamente que uma pessoa escolhia, por vontade própria, ficar paralítica,
ter convulsões, desmaios e outros sintomas, e passou a estudar a relação do cérebro pelos mais variados meios. Apresentei até aqui que a minha literatura ela parte desse desencantamento do mundo, quando perdemos o encanto das coisas, aquela esperança, eu fiz isso, então eu terei aquilo. Nossa, eu agi bem, então serei recompensado. Então eu começo nesse desencantamento e agora estou explicando resumidamente a teoria freudiana antes de começar no romance. Está aqui no meu desequilíbrio também, tá? Vamos lá, seguindo a leitura. Na hipnose, junto com Brauer, ele descobre que era possível curar temporariamente um sintoma manifesto, simplesmente enganando a consciência. A partir daí, após recuos e avanços que omitiremos em nome da celeridade da descrição, Freud constata que realmente havia no ser humano o inconsciente e mais, que havia instâncias psíquicas gigantescas e aquilo que julgávamos ser nossa principal característica, a razão, era a ponta de um iceberg desconhecido quase que totalmente. O indivíduo teria pelo menos 3 instâncias psíquicas: id, que é a parte mais instintiva de desejos e vontades, não é passível de ser julgado moralmente, pois, por exemplo, você pode ter ódio de alguém internalizado e ainda assim controlar esse ódio para que ele não seja manifesto e lidar na medida do possível para combatê-lo. O fato de você desejar algo não pode ser criminalizado. O fato de você fazer esse algo, se ele for nocivo, aí vira crime. Por exemplo, eu tenho um preconceito com relação a alguém. Se eu controlar esse preconceito para me educar e me fazer um cidadão melhor, eu não posso ser punido pelo desejo, pelo preconceito que eu tenho. O superego seria uma entidade ideal e repressora que exige que você se torne aquilo que é. É a parte, por exemplo, que cobra acerca do seu fracasso, do lugar que você está no mundo. E por fim, o ego. Essa é a nossa nova parte que aparece em função da realidade em que vivemos, a menor das partes. Freud passaria um bom tempo achando que iria encontrar a região do cérebro responsável por cada instância e pensava que elas estavam separadas até chegar à conclusão de que são instâncias que se confundem e que o extremo de uma é o início da outra. O superego representa restrições morais e exigências baseadas no que estamos fazendo de nós, principalmente em comparação com grandes humanos, pessoas que se destacavam na sociedade. E o id é aquela instância movida pelo prazer, ou seja, para evitar o desprazer a qualquer custo, e por isso é um depósito daquilo que envergonha o indivíduo, influenciado pelo princípio do prazer. Diante de toda essa contradição que o indivíduo é submetido, por que contradição? Porque ele deseja uma coisa que não controla, ele se culpa quando fracassa e ele é obrigado a viver numa sociedade que o faz viver totalmente em desacordo com seus instintos. E ainda bem, né? Não dá para soltar todos os instintos que você tem, ou não teria sociedade. Diante de toda essa contradição, que o indivíduo é submetido, ele é convidado a fazer a si mesmo na existência e se vê desamparado. Porque a razão ele sabe ser limitada, o meio por vezes acaba com nossos sonhos, como no caso da guerra, que causou a morte de milhares e desfez projetos coletivos individuais. O corpo nos abandona, como quando estamos doentes ou nas situações que nossa mente está enferma. Ainda uma terceira opção, o fato de entrarmos no mundo sem nenhuma autonomia, sendo moldado pelos costumes da família e de outras instituições educativas. Brevemente aqui, para fechar esse vídeo em 10 minutos, eu falei um pouco então sobre o nosso desequilíbrio no começo da minha introdução. Por quê? Eu posso planejar uma vida. Imaginemos ali o século que eu trabalho, que é o início do século XX. Você faz um plano de vida. Quando você começa a viver, você é convocado, melhor dizendo, para ir para a Primeira Guerra Mundial. Pode morrer. O pai do Camus, por exemplo, foi convocado para ir para a Primeira Guerra e morreu. Fez um sonho, um projeto de vida, casou e deixou a mulher com filhos pequenos. Você pode ser doente, como o caso do Antônio Gramsci, nascer enfermo e não poder se fazer na existência. Um terceiro fator de desequilíbrio. Se você nasce em uma família conservadora, preconceituosa, por exemplo, até você romper essa barreira de preconceito e de conservadorismo, pode ser que muita coisa aconteça e que você não consiga mais tomar as rédeas da própria vida. O que eu quero deixar nessa introdução, que eu continuarei no vídeo seguinte: não basta querer fazer, é necessário contar com muitas contingências que nos escapam. Então não adianta falar eu quero, eu faço, como a autoajuda preconiza.